Hoje é dia de conversa. Vamos falar sobre polinização? O tema de hoje aborda metodologias alternativas para registrar interações entre plantas e polinizadores. Oi, pessoal, eu também sou bolsista do INCT de pós-doc e pertenço ao eixo de polinização aplicada e hoje vou estar aqui junto com o Vitor recebendo os nossos convidados. E aí, Vitor, você está animado? Eu tô, Renato. Eu acho que o tema de hoje é super interessante, porque se a gente olha para o estudo das interações planta-polinizador, a gente consegue observar que ocorreram mudanças significativas ao longo do tempo, ou seja, mudanças importantes. E essas mudanças, elas acompanharam a própria evolução da ecologia como uma disciplina científica. As interações, inicialmente, eram investigadas através de observações diretas e individuais feitas pelos naturalistas. Eles iam para campo, observavam uma espécie de planta, registravam os traços florais dessa espécie e os polinizadores que visitavam elas. E isso levou ao desenvolvimento de alguns conceitos importantes na biologia da polinização, como o conceito de coevolução e das síndromes de polinização. Porque se a gente olha para os avanços, né, no campo da biologia da polinização, a gente consegue observar alguns marcos importantes. A gente consegue ver que os pesquisadores, com o passar dos anos, eles passaram a testar hipóteses de forma mais direta, utilizando métodos como a exclusão dos polinizadores, a manipulação de flores e a mensuração do sucesso reprodutivo das plantas, usando informações como a produção de frutos e sementes. E essa mudança, né, ela permitiu a gente diferenciar visitantes florais de polinizadores efetivos, o que permitiu que a gente trouxesse um olhar mais funcional para as interações. E esse segundo marco seria o surgimento das redes de interação. E por que isso também pode ser considerado um marco? Porque antes a gente tinha estudos muito individuais, né? O pesquisador focado na espécie de planta dele, nos traços florais e nos polinizadores que visitavam aquela planta. Quando a gente traz essa perspectiva de rede de interação, a gente traz um olhar mais de comunidade. E esse olhar de comunidade permitiu que a gente avaliasse padrões estruturais dessas interações e também entender como que essas interações elas poderiam ser influenciadas por distúrbios antrópicos. Pensando nisso, nesses avanços, eu também tive essa experiência de trabalhar com observações em campo. No entanto, não só com uma espécie de planta, mas com a comunidade em geral. E, no fim dessas observações de visitação, avaliando se os polinizadores eram efetivos ou não, a gente teve o resultado de uma rede de interação complexa da comunidade ali, vendo a estrutura daquela comunidade. E a gente consegue entender como aquelas espécies de planta elas contribuem para a manutenção da diversidade daqueles polinizadores nos locais e também para a gente entender como mudanças do uso da terra, por exemplo, mudanças climáticas podem afetar essas interações e, consequentemente, afetar tanto a riqueza como a abundância dos polinizadores ali. E isso afeta também a reprodução das plantas, porque sem os polinizadores fazendo a polinização, a gente não consegue, as plantas não conseguem manter seu sucesso reprodutivo. Você consegue um olhar mais amplo, né? Quando você trabalha com um grupo de plantas só, você entende mais o seu sistema, então você consegue trazer nuances que às vezes você trabalhando com uma coisa mais ampla, você não consegue trazer. Aí, se você olha para o lado das redes, por exemplo, é isso que a Renata falou. A gente consegue trazer essa questão de quão complexa é uma comunidade, de quão diversa ela é, e o quão estável ou não ela pode ser, por exemplo, a um impacto. Então, tem vantagens nas duas. A gente vive um novo marco, né, no estudo das interações planta-polinizador, com esse olhar mais micro para as interações. E por que é um olhar mais micro? Porque as interações, elas acabam produzindo rastros físicos, comportamentais e moleculares. E esses rastros, eles também podem ser usados para o registro das interações. E aí, pensando nisso, então, é que nós do Impol convidamos a professora Tereza e o professor Vinícius
para falar um pouquinho da experiência deles com esses novos tipos de abordagem. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência única ouvi-los aqui com a gente. O Vinícius Brito, ele é professor do Instituto de Biologia na Universidade Federal de Uberlândia. Ele possui mestrado e doutorado em Biologia Vegetal na Universidade de Campinas e pós-doutorado na mesma área já na Federal de Uberlândia. As suas pesquisas se concentram principalmente em ecologia de ecossistemas, biologia reprodutiva e polinização de angiospermas. E atualmente o Vini ele estuda um tipo específico de polinização realizada pelas abelhas, a polinização por vibração, ligando os impactos da vibração sonora e da morfologia floral com o papel ativo no funcionamento desses sistemas. Então, é muito bom te ter aqui com a gente, Vini, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a todo mundo do Impol pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria já direto mostrar para vocês o que é a polinização por vibração, né? Aqui é um vídeo de uma abelha performando esse tipo de polinização. A abelha tem um comportamento estereotipado quando visita as flores que são polinizadas por vibração. Ela se aproxima, né, da flor, dá uma paradinha, vai abrir suas perninhas, e aí quando ela faz isso, ela agarra os elementos reprodutivos, né, os estames e o pistilo, aí ela cruza as asas para trás, desacopla essa asa e começa a fazer vibrações muito rápidas, né, e dá para ver, inclusive, aí saindo uma nuvem de pólen, que então vai ser o pólen que pode ser levado para as próximas flores. Esse sistema, ele acontece em mais ou menos 6% de todas as angiospermas, e a polinização por vibração é um fenômeno complexo, né, que envolve tanto a abelha, que é o epicentro dessa vibração que é causada, né, essa vibração é causada aqui no tórax, mas ela também se propaga no corpo da abelha todo, né, no abdômen, na cabeça também, e ela é passada mecanicamente para as flores. E, assim, quando as flores vibram, então, os grãos de pólen que estão ali guardados, né, nas anteras geralmente florecidas, eles são ejetados por uma transferência de energia mesmo mecânica. E é interessante notar também que isso tem um componente auditivo, essa vibração, né? Uma parte dessa energia é perdida com o som. E daí que vem o nome Buzz Pollination, né? Para essa síndrome de polinização. Buzz Pollination é uma síndrome verdadeira. Isso é uma coisa rara, assim, da gente ver na biologia da polinização. A gente assume que existem síndromes de polinização, mas raramente essas síndromes são testadas do ponto de vista filogenético. Mas a polinização por vibração é uma síndrome real, ela já foi testada já, né? E ela compreende características que coevoluíram na história das angiospermas. Então, as flores são polinizadas por vibração, em geral, elas perdem seus nectários, então, elas têm ausência de nectário, elas têm só pólen como recurso, elas têm anteras policidas, elas têm enantiostilia e também têm 2 estames de tamanhos diferentes na mesma flor, que é uma característica que a gente chama de heteranteria. E isso acontece mais ou menos em 20 famílias de angiospermas, né? Então, é uma coisa que evoluiu diversas vezes de maneira independente, né? O que leva a gente a imaginar que existe uma pressão de seleção alta para esse tipo de sistema floral, ou de síndrome, né? Do ponto de vista das abelhas, não são todas as abelhas que podem reproduzir esse comportamento. Um pouco mais da metade das abelhas. Isso também é um comportamento que evoluiu de maneira independente, múltiplas vezes na história de vida, e provavelmente estava presente no próprio ancestral das abelhas. Essa é uma coisa ainda que a gente não sabe muito, assim, como as abelhas, por que elas algumas perderam essa capacidade, porque em algumas vezes elas ganharam, né, ou reganharam essa capacidade, ainda precisa ser estudado. Bom, a polinização por vibração, a partir da década de 10, né, desse século, ela passou a ser estudada de um ponto de vista mais biomecânico, assim, envolvendo questões da física mesmo, né.
E como qualquer fenômeno ondulatório, a gente pode descrever essas vibrações que as abelhas produzem baseado em 3 componentes principais, né? Que é a frequência de vibração, ou seja, quantos movimentos a abelha faz por unidade de tempo. Geralmente a gente mede isso em hertz, né, que são vibrações por segundo, e as abelhas elas podem vibrar de 100 até 400 hertz, o que são vibrações de frequências altas, né, comparado mesmo com a frequência de voo da abelha, por exemplo. A duração, que é o tempo que a vibração dura, né, e isso pode ser de menos de 1 segundo até 2 segundos, pode ser dividido em diferentes números de pulsos também. E a amplitude, que é a altura, né, o volume dessa vibração, que pode ser medida tanto pelo deslocamento espacial da abelha, quanto pela velocidade ou aceleração que a abelha faz esse movimento. Essas características, elas são bem estudadas, e hoje a gente sabe, por exemplo, que a amplitude é uma característica determinante para a saída do grão de pólen, né, e a duração também é muito importante. Mas, como eu disse para vocês, as flores também fazem parte desse sistema. E essa é o lado que a gente conhece menos dos sistemas que são polinizados por vibração. Uma das coisas legais de saber sobre esse comportamento da abelha é que a gente pode reproduzir esse comportamento. Aqui eu estou mostrando para vocês um aparato que simula as vibrações produzidas pelas abelhas. Ele vibra, né, e a gente pode colocar aqueles parâmetros, né, de frequência, duração, amplitude, nesse aparato, e tocar as flores como se fossem abelhas para fazer experimento. Aqui nesse painel também mostra um outro equipamento que é fundamental, né, além desse vibrador artificial, que é um vibrômetro, que é um equipamento que pode medir as vibrações. Então, a gente sempre faz experimento usando também equipamento para medir as vibrações, para ter certeza de que o nosso equipamento está calibrado. E esse vibrômetro, ele é um laser, né, que funciona por efeito Doppler, que é aquele efeito da sirene, da ambulância, né. Então, quando o objeto que está vibrando está se afastando da luz, ou se aproximando, ele vai comprimindo ou distendendo os feixes de luz, e a gente consegue medir a vibração com precisão, né, sem precisar ter contato com o objeto. E a gente, usando isso, então, pôde medir a vibração de diferentes partes das flores, né, a gente queria caracterizar essas vibrações que são transmitidas pelas flores, para vocês verem quão diferente pode ser nessas diferentes estruturas, né, então a gente pode ver que a corola, ela tem uma amplitude de vibração que é bem menor do que os estames, né, tanto de alimentação, que são os estames pequenos, quanto os estames de polinização, que são os estames grandes, mesmo quando a gente está tocando a mesma vibração, o que mostra que essas estruturas têm uma propensão diferente de vibração entre elas. Quando a gente olha para a frequência de vibração, isso não é alterado. Então, isso mostra que as estruturas florais são muito mais propensas às alterações de amplitude do que de frequência. Aqui também é um outro resultado deste trabalho, mostrando que os eixos da vibração também diferem entre essas estruturas. Então, as anteras, por exemplo, elas estão muito mais propensas a vibrar nos eixos ortogonais, né, ao eixo longitudinal da antera, do que nesse eixo X aqui, né. Faz sentido, porque as anteras, elas precisam ser alongadas, né, para perder o seu grão de pólen, e assim seria a forma mais eficiente de transmitir energia para essas estruturas. E usando esses equipamentos, né, e esse conhecimento da biomecânica da polinização por vibração, a gente também desenvolveu um trabalho, mais recentemente, envolvendo um fenômeno que era conhecido já há muito tempo, que é a polinização por ricochete. Foi, inclusive, se eu não me engano, descrito no Brasil.
que ocorre num grupo que é um grupo muito diverso de flores polinizadas por vibração, que são as cassine, né, um grupo de leguminosas, que tem essa pétala, que é o cúculus, uma pétala que se desenvolve diferentemente das outras pétalas, e os grãos de pólen, eles se ricocheteiam nessa pétala para atingir determinadas partes do corpo da abelha. Isso já era conhecido, né, de outros trabalhos, mas nesse trabalho, a Tainã, uma estudante de doutorado, né, na verdade ela estava fazendo um mestrado quando desenvolveu esse trabalho, ela queria saber o quanto que essa pétala interfere, né, no direcionamento e deposição do grão de pólen em diferentes partes do corpo da abelha. Então ela usou esse modelo aqui, que é uma camecrista latisticula, né, e a gente tinha os parâmetros de vibração dessa abelha aqui, que é a Bombus moria, que é o principal visitante. Então, semelhante a outro estudo, a gente usou um aparato biomecânico que a gente podia reproduzir essas vibrações, usando uma abelhinha artificial aqui no ar, o nosso amigo aqui vibrômetro para controlar, né, e calibrar as vibrações. E aqui está a nossa abelhinha, né, dá para ver uma abelhinha pretinha, do tamanho de uma Bombus, e o vibrômetro, o laser do vibrômetro, na cabecinha dela, para ter certeza que sempre ela está performando o comportamento que a gente gostaria que ela performasse. E aqui está um vídeo mostrando essa abelha artificial vibrando uma flor com cúculus sem manipular e um cúculus manipulado. E aqui é evidente que quando o cúculus está manipulado, os grãos de pólen, durante a vibração, eles não ricocheteiam e vai caindo para baixo, né? Enquanto que grão de pólen, quando o cúculus está inteiro, ele faz um vórtex, né? E distribui o grão de pólen no corpo da abelha. O legal de usar esse sistema é que a gente pôde depois, né, fotografar as abelhas, e pelo contraste que esses grãos faziam, né, no corpo da abelha aqui, a gente pôde gerar esses mapas de calor. E aí a gente pôde, então, estudar, usando ferramentas de mapeamento digital mesmo, a gente pôde estudar a disposição desses grãos de pólen e responder, por exemplo, em qual dos locais da abelha houve maior deposição dos grãos de pólen, né? A gente também tinha aqui, nesse mapa, a coordenada do lugar onde o estigma tocava a abelha, referência nesse mapa, né? Então, aqui está mostrando que quando a abelha em A e C, né, com cúculus invertido, manipulado, em B e D, a lateral e o dorso da abelha com cúculus não manipulado, mostrando que tem um aumento substancial da quantidade de grão de pólen. E aí a gente escreveu que esse aumento, ele aumenta até em 10 vezes a deposição dos grãos de pólen na região lateral, né, adjacente ao cúculus, que pela primeira vez ficou descrito uma função, né, uma característica funcional dessa pétala aí das cassine. Legal também que tem uma deposição significativa no ventre da abelha por essa pétala, que mostra que ela também tem uma função de alimentação das abelhas. Nesse trabalho a gente também mostrou que o cúculus diminui a inacurácia da deposição de pólen, ou seja, os grãos de pólen eles ficam mais concentrados na região onde o estigma toca na abelha. Muito bem, então, nesse seminário curtinho, eu espero que vocês tenham mostrado para vocês, né, que a polinização por vibração é uma síndrome verdadeira, né, que depende das características mecânicas, não só das abelhas vibradoras, mas também das flores, né, e que essas características, os atributos, né, as estruturas florais vibram de diferentes maneiras, né, elas não são todos sólidos, são partes ali que estão móveis, e essas vibrações de diferentes maneiras podem contribuir para o sucesso da polinização, né, seja usando as pétalas, as próprias anteras, e assim por diante. Eu fiquei pensando uma coisa, porque como você trabalha com polinização por vibração, você acaba não precisando enxergar a interação, né? Tipo, você consegue, igual você mostrou, você consegue simular uma interação em um laboratório. E Sim. aí,
Eu achei muito legal o vibrômetro. Eu acompanho, né, as coisas que você faz, mas eu não conhecia muito disso. Mas eu fiquei pensando se tipo, você mostrou um específico, né? Mas você construiu, consegue construir um equipamento desse com baixo custo aqui? O que que a gente precisaria fazer? O que que a gente precisaria ter para trabalhar com polinização por vibração e essa questão sonora biomecânica? Uhum. Sim, aí existem vários equipamentos que a gente pode usar para descrever esse comportamento da abelha, né? Obviamente o vibrômetro, todos eles têm suas vantagens e desvantagens, né? O vibrômetro é um equipamento muito preciso, de alta precisão, mas, por exemplo, não faz sentido nenhum você levar um vibrômetro para o campo, onde vai ter vento, onde vai ter... O bicho para no galho da planta, ele vai criar uma vibração ali que vai funcionar como um ruído para você. Então, ele é um equipamento que a gente usa mais, assim, em condições de laboratório, né, de alta precisão. Por outro lado, por exemplo, o microfone, o seu próprio celular tem microfones que são, assim, microfones muito precisos também. E você pode caracterizar alguns parâmetros muito bem da vibração usando esse tipo de microfone. Então, por exemplo, a frequência, a duração da vibração, você pode capturar com precisão, mas não a amplitude. Então, tem outro equipamento, por exemplo, que são os acelerômetros, que já são equipamentos para medir a vibração mecânica mesmo, né, e não um subproduto que você também pode levar para o campo. Então, assim, tem uma gama que vai desde equipamento que está na sua mão agora até os equipamentos mais caros, e depende muito da sua pergunta que você quer fazer, então, para poder escolher o que você vai usar. Eu achei muito interessante também que você usa o vibrômetro, usa outras metodologias complementadas com outras ferramentas digitais. Você disse sobre, como que fala? Mapeamento, né? Mapeamento digital. E Sim. isso representa, né, mais uma abordagem, né, tecnológica aí, que vem para somar, né, nos estudos das interações planta-polinizador e acaba ligando um pouco com o que a professora Tereza vai falar também, que ela trabalha com DNA ambiental e câmeras TEP. Então, existe essa tendência, né, da gente trazer a tecnologia para dentro da nossa pesquisa e para facilitar mesmo e para ganhar mais informações. Então, achei bem interessante. Sim, eu acho que isso foi desse trabalho, foi um ponto de inflexão nesse trabalho, quando a gente colaborou com o Rogério Gonçalves aqui, que é o Rogerinho, que é um cara que trabalha com mapas, e assim, mapas de grande escala, sabe? Ele trabalha com paisagem e tal, e aí conversando, a gente teve essa ideia, procurou ele, daí ele falou, eu acho que tem como estudar, eu monto o mapa dessas abelhas, e aí a gente pode mapear cada espaço ocupado por grão de pólen, a gente pode achar essas coordenadas, e calcular densidades de da área ocupada, e calcular a distância da área dos pixels ocupados para o pixel onde toca o estigma, então trouxe todo um outro, como que eu falo assim, se transformou num trabalho de paisagem, né, de paisagem de pólen ali no corpo da abelha, e o trabalho ficou muito, muito melhor e foi publicado numa revista bem melhor. Eu gosto muito, Victor, de trabalhos em colaborações com outras áreas, assim, áreas da física, gosto muito de matemática, e eu acho que a gente tem muito a ganhar fazendo essas interfaces, assim, nas publicações. Com certeza, eu acho que colaboração é o segredo de cada vez mais fazer pesquisa melhor. Vini, muito obrigado. A gente vai passar Obrigado. agora para a professora Tereza e vou deixar a Renata apresentar ela para a gente aí. Também estamos com a Tereza Cristina, ela é pesquisadora do ITV e também professora permanente da Universidade Federal do Pará. A Tereza é doutora em Ecologia pela USP, trabalha com interações ecológicas, principalmente focada na polinização, tanto em ambientes agrícolas como naturais.
Ela também atua na restauração dessas interações, com análise de impactos ambientais e mudanças climáticas e como elas afetam esse processo. A Teresa também vem utilizando o DNA ambiental de flores do cacau e tecnologias de câmera trap, que são avanços, né, em novas abordagens para o registro dessas interações, principalmente focada em sistemas agroflorestais na Amazônia. Muito obrigada pelo convite, obrigada aí para todo mundo que está assistindo, um prazer rever algumas caras conhecidas aqui, sempre muito bom. É muito interessante você falar e mostrar a flor do cacau, porque a gente que trabalha com cultivos, a gente sabe que o cacau é um dilema, porque a gente não tem ainda no Brasil uma lista de espécies, saiu um artigo recentemente, né, do pessoal da Bahia, mas a gente ainda não tem essas informações efetivas. Eu acho que esse trabalho que você vem desenvolvendo com o DNA ambiental vai contribuir muito para isso, acho que vai reduzir muita lacuna. A câmera trap também, eu acho que é uma coisa inovadora e acho que não, porque a gente realmente vai conseguir ver quem são esses polinizadores efetivos, né? Espero, assim, acho que é um desafio, mas também é uma coisa muito promissora que dá um ânimo para quem trabalha com interação, continuar pesquisas e utilizar novas abordagens também. Um trabalho que a gente tem feito a 3 mãos aqui dentro do ITV. Eu sou a orientadora da Luísa Romero, que é minha aluna de doutorado pela UFPA, e o Santelmo é o co-orientador, Santelmo Vasconcelos, também aqui do ITV, também professor da UFPA. Então, nós 3 estamos aí tentando desvendar um pouco mais o mecanismo da polinização do cacau. Os dados de interação são muito raros, né? Esse é um déficit importante de informação, tem uma lacuna grande de conhecimento sobre interações, e cada vez mais a gente sabe que, especialmente por causa de influência de mudança de uso da terra, mudança climática, as interações são muito afetadas, né? Então, muitas vezes, inclusive, você perde links, né, dentro das interações, antes até mesmo de perder as espécies, né? Você tem uma desestruturação da rede antes mesmo de perder as espécies. Então, isso é uma questão central. E por que é difícil dado de interação? Bom, porque é um desafio enorme mesmo, né? Você precisa estar ali parado na frente da flor, muitas vezes coletando com rede entomológica, né? E trabalhando aqui na Amazônia, que é uma floresta com alto dossel, esse problema é ainda mais crítico, né? E particularmente, como a Renata falou, eu tenho trabalhado muito também com culturas agrícolas, né? E a gente resolveu desvendar um pouco a questão do cacau. O cacau, todo mundo sabe, é uma commodity super importante aqui para o Brasil e para o mundo, né? O Brasil está entre os 5 principais produtores de cacau, e muito recentemente o Pará despontou como o maior produtor aqui no Brasil, né? Isso sempre foi um lugar ocupado pela Bahia, mas agora recente o Pará tem produzido mais cacau. E então a gente resolveu botar a mão na massa aí para tentar entender quem polinizava o cacau, né? Mas isso é uma coisa muito complicada, porque a flor do cacau, ela é minúscula, ela tem o tamanho da unha da gente, assim, né? Alguns poucos milímetros, meio centímetro. E ela é muito, muito, muito delicada. Você passa perto, ela cai, assim, né? O cacau produz muita flor, mas a maioria aborta, é um processo natural dele. Então, ela tem uma fragilidade intrínseca, assim, né? Então, esses procedimentos que a gente geralmente usa para testar a polinização efetiva, né? Que ensaca a flor e depois expõe a flor para ter a primeira visita, e aí você ensaca de novo, isso absolutamente não funciona com o cacau. O que a gente fez no primeiro momento foi capturar os visitantes florais como um todo com sugador. Também é importante falar que os visitantes florais do cacau não são abelhas. Existe uma possibilidade, já é uma ideia levantada na literatura já há algum tempo, de que sejam pequeníssimas moscas, né, moscas muito pequenininhas mesmo, assim, elas não são visíveis a olho nu, a gente enxerga elas bem na lupa, né. Então, o que a gente fez em primeiro lugar foi coletar todos esses bichinhos com sugador, passar para a mão dos especialistas em díptera, né,
Aí, no momento em que a gente recebia de volta com os nomes, né, a gente começou a fazer o mitogenoma ou os barcodes para colocar nos repositórios de dados moleculares que são públicos, né. Por enquanto, o estudo está em andamento, tá? Tanto que eu não vou mostrar resultados, eu vou mostrar o que a gente está fazendo, que é um trabalho em andamento, a Luísa defende ano que vem só. Vocês podem ver toda a cadeia, né, de passos que a gente dá para produzir esses mitogenomas e finalmente colocar eles em repositórios públicos, né. Até aqui não tem muita novidade, isso são padrões bem comuns, métodos bem comuns para quem trabalha com isso, mas o que a gente queria era ter esses dados moleculares numa biblioteca, para que justamente a gente pudesse dar o segundo passo, né. E além dos díptera, também quero chamar a atenção para a TRIPS, né, para a Tisanóptera, que também é uma espécie que a gente coleta com muita frequência, na verdade, ela é a mais abundante entre os bichos que a gente coleta nas flores do cacau, mas curiosamente, a gente coletou milhares de indivíduos, são de uma única espécie, que é uma Franquinélia, também já bem discutida como uma potencial polinizadora do cacau, mas que, no entanto, em termos biológicos, a gente não sabe quase nada, a gente ainda não tem certeza sobre o papel dela na flor, né? E mesmo as micro moscas que a gente coleta, por enquanto a gente está chamando de visitantes, a literatura aponta como sendo os prováveis polinizadores, mas a gente, pelos métodos que a gente usou, a gente não tinha como definir isso, porque é tudo pequenininho demais, tá? Então, a gente também está testando essas duas técnicas para extrair DNA, né, que eu queria chamar a atenção, que é uma técnica que destrói o espécime, e uma outra técnica que é não destrutiva, porque a gente queria muito colocar esses bichos aqui no Museu Guild, né, na coleção, porque são bichos que, como eu disse antes, a gente ainda conhece muito pouco. Então, a gente está tentando o máximo preservar o voucher para poder colocar na coleção, né? Então, por isso a gente está testando essas duas métodos, né? Uma tira o conteúdo do bichinho, e aí isso vai para análise molecular, e a outra vai o bichinho inteiro. Então, a gente perde o voucher. O que a gente fazia era ir para campo, na época da florada, claro, e procurar as florzinhas que tivessem já alguma característica de que elas já haviam sido polinizadas, né? Isso a gente acostuma o olho, a gente consegue identificar essas flores no meio do mato. Então a gente marcava com um alfinete, esperava 48 horas para confirmar que de fato ela tinha sido polinizada, né? E daí, quando a gente tinha essa confirmação, a gente coletava a florzinha e guardava num ambiente estéril, como está mostrando aí a figura. E aí era no laboratório, o que a Luísa está fazendo é dissecar as partes reprodutivas da flor. Porque a ideia é a seguinte, bom, se os bichos tocaram essas partes reprodutivas, eles podem ter deixado vestígios da presença dele ali, né? Então a gente está separando as partes reprodutivas e não reprodutivas, e pelo mitogenoma, né, por métodos de DNA ambiental, a gente está procurando aqueles bichos que deixaram vestígios nas partes reprodutivas, tá bem? Então, isso é uma coisa nova que a gente está testando, assim, né, para ver se a gente consegue ter um pouco mais de sorte de identificar, de fato, os polinizadores, né. Depois, mais para frente, eu vou mostrar outros métodos que a gente está usando para obter essa confirmação, mas esse, então, é um deles, tá? Aí, uma vez separado, né, feita a dissecação da flor, então, de novo, a gente passa pelo pipeline, que já é também bem conhecido, né? Então, o DNA é extraído, amplificado, aí tem essa comparação com uma biblioteca, né? Entra toda na parte da bioinformática, para depois conseguir ter uma identificação taxonômica, né? Quem já trabalhou com estudos moleculares, vocês sabem que às vezes a gente chega naqueles OTUs, né? Que são aquelas unidades taxonômicas que o pessoal chama, que às vezes, quanto muito, sei lá, é família, gênero, né? Nem sempre a gente consegue uma identificação de espécies. Mas, como a gente está fazendo aquela primeira fase, né?
de construir os mitogenomas dos visitantes, a gente está torcendo para ter um pouco mais de sorte nessa parte final, de conseguir chegar numa identificação um pouquinho melhor, né? Se pelo menos a gente tiver mais díptera e ou tisanóptera, né? A gente não sabe o papel dela ainda, já vai ser um grande avanço, assim, né? A Luísa passou um período do doutorado de sanduíche dela na Inglaterra, trabalhando com a professora Andriana Welsh, que foi quem primeiro testou esse método. E ela obteve alguns resultados, assim, que foram promissores, né? Então, por isso que a gente está reproduzindo os métodos aqui com algumas adaptações, assim, né, para as nossas perguntas daqui. E a gente está aí contando que vai dar tudo certo. Mas isso fica para o próximo capítulo. Aí, além disso, eu trouxe aqui também, bem brevemente, outras iniciativas que a gente está fazendo com o cacau, né, aqui dentro do ITV. Um deles envolve essa câmera TREP, o uso de câmeras TREP, que foi desenvolvida especificamente para o cacau. Essa câmera foi desenvolvida no contexto de um projeto da Agroforestry Network, que é uma rede de pessoas que trabalham com agrofloresta globalmente, né? Então, trabalha com cacau, com seringueira, com café, são algumas culturas globalmente, e o cacau é um deles, né? Então, essa câmera foi desenvolvida especificamente para isso, num consórcio que envolveu a China muito fortemente, a Austrália também, e agora recente foi feito lá na Bahia, com o cacau de lá, e agora a gente vai fazer aqui também, em Medicilândia, Tomé-Açu, acho que nessas duas regiões aqui no Pará, né? Surgiu uma curiosidade pensando nas câmeras TRAP. Como vocês fazem para identificar as espécies nas imagens? O registro, registra a data, a hora, a ocorrência, como vocês organizam essas informações? Tem um software específico? Passa pelo crivo dos taxonomistas também? Como que vocês têm feito para avaliar essas imagens? Tem muitos níveis essa pergunta, porque aqui a gente tem muita preocupação com essa questão dos dados, né? A gente tem várias plataformas, tem um grupo aqui só de inteligência de dados, né? Então, sem dúvida, é uma preocupação, assim. Então, você pode gravar, porque ela grava filmes, né? Como a gente viu, você pode gravar o filme, salvar o filmezinho, né? Nessas plataformas de dados, mas aí, é claro, tem que ter um metadado que explique o que está acontecendo lá dentro, né? Como a gente já coletou todos os visitantes florais, todos, entre aspas, né? Mas coletamos alguns milhares de visitantes florais e eles já estão identificados, a gente está contando que a gente vai conseguir reconhecer, talvez não a nível de espécie, mas reconhecer os grupos principais, por exemplo, dentro dos Diptera, a família Ceratopogonidae, por exemplo, e olhar se é o gênero tal, né, se é Cecidomyide, se é o Forcipomia, que é um grupo também muito importante, né, um gênero muito importante. Então, talvez a gente, pelo menos esses grupos maiores, a gente consiga identificar. Certamente as trips, né, as Cisanoptera, a gente consiga identificar também. Então, foi muito bom a gente ter feito todo esse trabalho antes, né, assim, de olhar bem para os bichos e fazer a taxonomia e tal, porque acho que agora ajuda a gente a reconhecer eles nas câmaras, né. A nossa dúvida é como é que a gente vai entrar isso como metadado, né? Então, por exemplo, lá o filmezinho A teria que ter o visitante, pelo menos o nome do visitante floral, né? Forcipomia, e aí a data, dia, essas coisas o vídeo grava, né? No próprio nome do arquivo. Mas a gente ainda está pensando como é que a gente vai organizar isso em termos do dado em si, né? De uma base de dados. Mas a gente tem um grupo grande aqui de inteligência de dados que acho que vai ajudar a gente bem nisso. Não sei se eu respondi, mas acho que era essa a pergunta, né? Sim, respondeu sim, obrigada. Vou fazer só um comentário de como a gente se organiza aqui, né? Porque a gente tem coletado também muito dado de sons, né? Uhum. De abelhas, sons de voo, sons de vibração floral, e de outros polinizadores também, né? De beija-flor. E morcego ainda está devagar, mas
O morcego é mais difícil de amostrar, né, gente? Porque à noite você não consegue identificar o bicho, então você precisa ter o bicho coletado no cativeiro. Mas, e aí a gente tem uma organização bem caseira aqui nossa para fazer essa fonoteca, né, de sons produzidos por polinizadores durante o voo ou a interação com a flor. A gente faz essa organização também, né, do dado em si e da planilha de metadados, né, para descrever quem são os polinizadores, qual flor que interagiu, né, e outras características. E o bom de trabalhar com som é que os sons eles podem ser gravados em arquivos que são muito leves, né? Então, a gente tem um HD externo aqui que a gente consegue gravar, juntar muito dado nele, provavelmente vai dar para juntar todo o dado do que a gente pretende coletar, e é mais leve do que se eu guardasse esse som, por exemplo, em arquivo TXT, né? Cada extrato de som. Então, o formato do arquivo é bem levinho mesmo, e esse é um ponto positivo para trabalhar com som. E aí, Vini, a gente tem uma pergunta específica para você, e a professora Tereza pode também comentar, que é se existe uma relação evolutiva do padrão de vibração das abelhas e se isso tem alguma implicação para a conservação funcional da polinização como um todo, sabe? Para conservação, você falou? Isso. Tá. Não, na verdade, assim, as características sonoras, na verdade, o som, gente, é só um subproduto do comportamento da abelha, né? Que a gente pouco sabe ainda se o som traz informação, o quanto que ele traz informação do comportamento que ela está performando na flor mesmo, e o quanto que ele traz informação também da própria interação, né? O quanto de pólen que saiu da flor, quanto de pólen que chegou. Então, só para fazer esse disclaimer, assim, né? A gente está usando como se fosse como é que fala? Um rastro, né? Que o polinizador deixa. Para tentar fazer umas inferências do fenômeno que a gente está interessado em estudar mesmo. E a gente pouco sabe sobre as características da vibração ou do som de abelhas em geral. A gente sabe muito de duas espécies de abelhas, né, que é a Apis mellifera e bombos terrestres. Tirando isso, a gente tem poucas outras abelhas estudadas e ninguém nunca fez um estudo evolutivo, né, para saber se existe relação e tal. A gente espera que o quê? Que, obviamente, o som esteja relacionado com a morfologia do corpo das abelhas, né? Então, que essas características sonoras, mas mesmo isso tem pouca evidência ainda para poder afirmar. Então, é um campo de estudo muito recente mesmo, sabe? E aí, você perguntou se isso teria uma aplicação para conservação, né? E certamente sim, porque, por exemplo, no mundo ideal, a gente poderia colocar esses microfones aí fora, né, nas flores, e amostrar as abelhas que fazem suas visitas, né, os sons de voo das abelhas, por exemplo. Se funcionasse com beija-flor e morcego, ia ser mais bonito ainda, né, que daí a gente poderia colocar em qualquer flor, né, praticamente. E aí, mesmo sem estar lá para ver, ou com a câmera gravando, a gente poderia saber da diversidade de polinizadores que passou ali, né, não só da diversidade de espécies, mas também da diversidade de comportamento, né, a diversidade funcional que foi feita ali na flor que você tá gravando, né. Então, eu acho que isso teria uma aplicação direta, assim, para estudos de conservação. Eu não sei, Vini, se você conhece os trabalhos do Posey, foi um naturalista, ele escreveu muito na década de 60, e ele falava muito da percepção principalmente sobre os caiapó, da percepção dele sobre as abelhas, né? E o som era um atributo fundamental, assim, pelo que o professor Posey
relata, né, nos encontros, na pesquisa que ele fez, os indígenas os Kayapó conseguiam identificar as abelhas muito bem, assim, separar as espécies, é lógico que não dava os nomes que a gente dá, mas um dos atributos era o som, outro atributo era o cheiro. Então, quando eles ouviam o som de um ninho por perto, eles já sabiam, é provável que aquela lá é a espécie tal, né? Então, é muito interessante essa linha de pesquisa, assim, do conhecimento tradicional dos povos originários aqui, pelo menos aqui na Amazônia, né? Que eles têm um conhecimento muito sofisticado, ao que tudo indica, desses bichos, né? Então, acho que talvez também considerar isso, assim, seja uma coisa muito legal, sabe? Que daí entra mais, assim, para um aspecto mais naturalista, né, de uma ciência, mas eu acho que seria bem legal também. Nossa, seria super legal, na verdade. Alguém já tinha me mencionado esses trabalhos, eu só eu não me lembro quem que foi, mas eu não fui atrás, eu queria até anotar o nome do pesquisador, se você puder me escrever no chat. Escreve. Mas faz todo sentido, né, Teresa? Porque, assim, eu com um pouquinho de experiência que eu tenho de campo, não é visivelmente, né, é audivelmente perceptível, claro, é audivelmente claro que as abelhas produzem sons diferentes. Imagina quem convive com esses animais, assim, há muito tempo e tem uma cultura envolvida com esses animais, né, com certeza faz todo sentido. E aí eu aproveito esse gancho, então, para fazer a última pergunta para vocês dois, que é quais são as principais vantagens do uso dessas metodologias em comparação com as abordagens tradicionais? E como essas abordagens elas ajudam a preencher lacunas de conhecimento sobre as interações entre as plantas e os polinizadores? Bom, aqui pensando, né, sobre o som, eu falei muito no seminário sobre mais características das flores, né, mas acho que ficou evidente, assim, que tem um potencial de, de uso, assim, em diversos sistemas, né, essa foi a sua pergunta, né, Vitor? Então, obviamente que, primeiro a gente precisa estudar a eficiência desse mecanismo de uma maneira bem rigorosa, né, porque parece que é isso, né? Parece que é uma promessa muito grande, mas a gente pouco sabe. Então, ainda tem muito campo de estudo do ponto de vista metodológico ainda, eu acho, sabe? E depois, uma vez que a gente conhece bem a metodologia, com certeza seria muito mais interessante, eu acho, para trabalhos que pretendem fazer levantamentos, grandes inventários assim de polinizadores, trabalhos de diversidade, porque basicamente ele dispensa o pesquisador de ir para campo, né? E de assistir os vídeos, porque quando você tem a filmadora também, né, que é um método que a gente usa aqui também, alguém precisa assistir o vídeo, né? Eu fico brincando que a gente vai colocar uma filmadora para assistir o vídeo depois. Né? Em algum momento a gente precisa do pesquisador lá, né, para encontrar o momento. E na questão do som, você não precisa ficar escutando lá até a abelha chegar, né? Você pode plotar aqui, você consegue, através de características do som, identificar visualmente, houve uma visita neste momento. E se você tiver também dados muito grandes, né, um volume muito grande de dado, você também pode treinar as inteligências para encontrar essas características. E aí ela te dá, olha, aqui tem 80% de chance de ter sido uma visita floral. E aí você vai lá e checa. Então, isso otimiza muito a coleta de dados, principalmente para projetos grandes, né, projetos em escalas maiores. Então, acho que esse seria muito mais vantajoso do que uma abordagem tradicional, sabe? Eu também tenho gostado muito de trabalhar com automação, principalmente porque aqui na Amazônia o desafio do campo é uma coisa enorme, assim, né?
porque você chega, as matas são completamente fechadas, né? Não é uma floresta que você sai andando assim. Então a dificuldade é gigante para você abrir uma trilha de 1 quilômetro, uma coisa assim que você precisa de muita ajuda, né? A gente, pesquisador, não dá conta de uma coisa dessa. Então, eu acho que investir em automação também te dá abre chances, né, de você explorar os dados de um jeito diferente, de fazer coisas que a gente não consegue fazer de outras formas, né. E acho que é tanto um método quanto o outro, né, seja o DNA ambiental da flor ou a câmera, pode abrir muitas oportunidades aí para a gente coletar mais dados sobre interações que a gente não tem condição, né, de coletar com uma rede ou alguma coisa assim. Para a própria segurança, né, que eu teve épocas que eu fui bastante, eu ia todo mês para campo. Assim, todo mês a gente via cobra, todo mês a gente via onça, né? Quer dizer, é uma coisa que, assim, é custoso para o pesquisador, né? Se é uma aventura, tudo bem, mas ao mesmo tempo é um risco, assim, né? Então, acho que ter um pouco mais de automação é bom, assim. E fora que também a gente geralmente acaba coletando muito próximo das pequenas e poucas estradinhas que tem na região, porque por causa dessa dificuldade de entrar dentro da floresta, né? Então eu ando muito de olho nessas tecnologias baseadas em drones e já vi muita coisa interessante assim para insetos vetores de doenças, né? Que o drone leva a armadilha, deposita no chão, fica lá coletando os bichos, depois o drone volta lá, pega e traz para o pesquisador, né? Tem um outro também que estão desenvolvendo que a ponta do drone é tipo uma tesoura para coletar galhos com flores, né, no alto do céu, por causa que taxonomia muitas vezes a gente precisa das flores, dos frutos, né. Então eu acho que essas tecnologias são fundamentais, sabe, para melhorar a tomada de dados, né, em lugares como aqui, né, que o desafio é muito grande. E acho que a aplicação é enorme, né, vocês veem, a gente está trabalhando com cacau, né, que é uma planta agrícola, imagina, tão importante aí, uma commodity gigante que depende de polinizadores e a gente ainda não tem certeza quem de fato é o polinizador. E na hora que a gente tem certeza, isso pode ajudar no manejo, né, das agroflorestas, por exemplo, que é onde a gente tem trabalhado. Esqueci de falar disso, a gente trabalha com agroflorestas especificamente. Então, às vezes, sugerir para o produtor, olha, precisa de mais sombra, precisa de menos sombra, precisa ser mais alto, precisa ser mais baixo, né? Pensando em aumentar a disponibilidade e a abundância ali de polinizadores nas agroflorestas de cacau, né? Então tem muitas aplicações muito importantes, assim, em muitos níveis também, né? É muito legal a fala de vocês dois e acho que a conclusão que a gente chega é que esses avanços tecnológicos, eles vêm para facilitar a nossa vida e ao mesmo tempo contribuir para a ciência, né? Tipo, do mesmo jeito que a professora falou, essas dificuldades que a gente encontra em campo, como por exemplo na Amazônia, a tecnologia é uma ferramenta que a gente pode usar para diminuir um pouco essas dificuldades. Ao mesmo tempo, essas implicações, a tecnologia também traz as implicações, ajuda a gente a mostrar para as pessoas a importância do que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, que acaba despertando um maior interesse quando a gente usa um equipamento diferente ou a gente mostra alguma coisa diferente, só aumenta a curiosidade da pessoa em saber, né, o que é aquilo, como está sendo feito e por quê, né, por que a gente faz. Então, eu queria muito agradecer o Vini por ter aceitado o nosso convite. Queria muito agradecer a professora Tereza também por ter aceitado o nosso convite. E foi incrível, pelo menos para a gente foi incrível, né, esse momento com vocês. Acho que todos aprendemos mais. E não sei se a Renata quer falar alguma coisa, ou os outros bolsistas. Eu só queria agradecer também a professora Tereza, o Vini, foi muito enriquecedor, porque abre a nossa mente para novas tecnologias, mas também saber que as coisas estão sendo aplicadas e está dando certo, acho que dá um incentivo para as pessoas quererem fazer a amostragem, mesmo tendo esse desafio gigante, que quem vai para campo sabe que é um desafio mesmo, como a professora Tereza já falou um pouquinho,
as novas tecnologias estão aí para contribuir também, né? Obrigado, viu, gente? Bom ver vocês. Obrigada também, pessoal. Foi um prazer estar aqui, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima! Agradeço também a você que está assistindo aqui o nosso bate-papo. Lembrando que esse bate-papo é uma iniciativa do IMPOL, uma rede dedicada à pesquisa e à disseminação do conhecimento sobre polinização, e o nosso objetivo é fomentar a conservação e uso sustentável desse serviço ecossistêmico. Aproveita e acompanhe a gente para mais conteúdo, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Também nos siga no Instagram, @NCT Polinização, e no YouTube. Até a próxima!